Acabou de terminar o discurso do Trump no Congresso. O discurso dele hoje foi uma demonstração de como, no primeiro ano de seu retorno à Casa Branca, o rumo do país foi mudado. Mudado. E para os americanos, e na verdade para o mundo inteiro. No centro do discurso estão a migração, naturalmente a economia, a chamada Era de Ouro da América que ele anunciou, a promessa de acabar com as guerras, incluindo a guerra na Ucrânia, e uma posição dura e de princípios em relação ao Irã. De jeito nenhum o Irã deve obter o meio de destruição, um meio de destruição em massa em suas mãos. Acho que ele quis dizer não apenas armas nucleares. Agora, a luta aberta contra os democratas começou. É que se no ano passado eu tinha a oportunidade de assistir em 3 telas, uma dessas telas era a ABC. Naquela época, eram inimigos ferrenhos de Trump, então o que eles faziam? Naqueles momentos em que os democratas não se levantavam, não reagiam, não aplaudiam, não faziam nada, apenas sentavam com cara fechada e mexiam nos seus celulares, eles não eram mostrados. Ou seja, se os de direita, tipo Fox, Newsmax e outros assim, América, OAN e semelhantes, mostravam, esses simplesmente não mostravam eles de jeito nenhum. E sabendo disso, que, por assim dizer, a imprensa inimiga não mostra nada disso, Trump, toda vez que ele falava que algo bom, por assim dizer, aconteceu para a América o que ele queria fazer, e o público se levantava e aplaudia, enquanto os democratas ficavam sentados em silêncio com aquelas caras fechadas, como eu já disse, ele se virava para eles e dizia: esses aí de novo não reagem. Eles não ligam para o que acontece no nosso país, não ligam para o que o povo precisa, o que importa para eles é a própria linha do partido. Ou seja, em primeiro lugar, por assim dizer, ele não dava mais nenhuma chance para a mídia inimiga ignorar essa questão e silenciá-la, e em segundo lugar, ele meio que anunciou tudo. Por assim dizer, nós paramos de ficar calados, estamos entrando numa fase ativa de luta. Na verdade, os democratas, quando ele falava sobre os Estados Unidos, eles ficavam com rostos impassíveis, como se estivesse falando de algum país estrangeiro, de uma ilha no meio do oceano que não tem nada a ver com eles. Quando o presidente pediu ao Congresso para se levantar e apoiar a defesa dos cidadãos americanos, os republicanos aplaudiram por 2 minutos e os democratas ficaram imóveis, talvez uma ou duas pessoas que eu poderia nomear. Eu até sei quem são essas pessoas. De vez em quando alguém deles gritava mentiroso ou alguém gritava vocês mataram americanos. Quem eles queriam dizer, eu não sei. Provavelmente aqueles que atrapalharam o ICE de prender criminosos. Uma ilustração perfeita de como o ódio partidário já não permite que eles se alegrem com nenhum resultado positivo para o próprio país. Mas 5, 6, 8 vezes Trump se virou para eles, e na 9ª, 10ª vez também. Eles perceberam que estavam sendo mostrados na televisão quando ele se virava para eles e apontava o dedo. E aí você vê, começaram a se levantar, olharam ao redor, alguns batiam palmas sentados, alguns se levantavam, batiam palmas para eles, e alguns se levantavam e até batiam palmas, tudo bem. Trump mostra o ano passado em que foi presidente como uma virada sem igual. Segundo ele, a América saiu de um período de caos, fraqueza, inflação e entrou em uma nova fase mais forte. Ele destaca que a inflação está caindo rapidamente, ainda não desapareceu, os rendimentos estão crescendo, a economia, como ele diz, está rugindo como nunca antes. Os Estados Unidos voltaram a ser respeitados, talvez como nunca antes. Bem, é bastante difícil para nós comparar, mas mesmo assim o fato é que a atitude é completamente diferente, pelo menos por parte dos inimigos da América em relação a nós. Antes eles não nos temiam e nos desprezavam, agora têm medo. Eu prefiro que os inimigos nos temam. Isso já não é um tom defensivo, é um tom de vitória. O país, segundo ele, voltou a ser forte, rico e respeitado, e tudo o que foi antes dele ficou no passado, como uma época de fracasso. Ele é um ator dramático, diretor e produtor. Claro, uma das figuras-chave, ou seja, quero dizer, tudo o que ele diz é verdade absoluta, mas ele só gosta de apresentar isso de forma teatral. Uma das principais vitórias que Trump menciona é a migração. Ele afirma que hoje os Estados Unidos têm a fronteira mais protegida da história, de longe, e que as travessias ilegais diminuíram drasticamente em comparação com os tempos de Biden.
Aliás, segundo as estatísticas oficiais, ou seja, dados do Congresso e dos Estados Unidos Facts durante o governo Biden, de outubro de 2020 até junho de 2024 foram registrados 11 milhões em todo o país. O que eles chamam de encounters, ou seja, detenções, quando há um encontro-detenção, viram e pegaram na fronteira, ou seja, durante o governo Biden, desde o início de 2021, provavelmente do ano fiscal, é assim que eles fazem essas pesquisas. O Comitê de Segurança Interna da Câmara estima 10,8 milhões, ou seja, esses encounters. Desses, 8,7 milhões na fronteira sul e 3 milhões de todos os outros lados. Nos meses de pico sob Biden, por exemplo, em dezembro de 2023, houve mais de 370 mil detenções em um mês, ou seja, quase 12 mil pessoas por dia. Agora, sobre Trump 47. Em janeiro de 2026, o número de tentativas de cruzamento ilegal da fronteira sul caiu para cerca de 6 mil por mês, ou seja, 79% a menos do que no ano anterior. Um estudo do Pew observa que nos primeiros meses do novo mandato de Trump, o número de detenções na fronteira sul foi o mais baixo. Detenção, quer dizer, significa que foram encontrados. Sim. Alguém conseguiu passar, talvez alguém tenha conseguido passar. Em 50 anos nunca houve um nível tão baixo. Olha, não estão deixando passar pela nossa fronteira. Naquela época com Biden deixavam passar, mas agora não deixam. Talvez então isso pode ser usado como um contraste sólido. Com Biden foram 10,8 milhões de travessias, sim, sob o Trump 45, 3 milhões, e agora sob o Trump 47, recordes. Números mensais em meio século. Bem, Trump geralmente diz zero, mas eu suspeito que é 0, alguma coisa, mesmo assim. Segundo ele, a criminalidade está caindo, segundo Trump, os fluxos de fentanil estão sendo cortados e finalmente foi estabelecida a ordem na fronteira sul. Nesse contexto, ele contrapõe duramente sua política à dos democratas e da administração anterior, que, segundo ele, permitiram, se não causaram, tudo isso. Agora há alguns documentos sendo obtidos sobre o fato de que eles planejaram isso como uma ação, a crise migratória como é chamada, ou seja, eles inventaram e realizaram a crise migratória, o que prejudicou o país. Esse era o objetivo, prejudicar o país. A reação do público foi então aplausos de pé de uns e silêncio demonstrativo de outros. Eles apenas enfatizam o que Trump diz. Há aqueles que são a favor da ordem e da segurança, e há aqueles que estão dispostos a tolerar ou querem criar o caos na fronteira e dentro do país. Do tema da fronteira, Trump passa para a economia e o custo de vida e pinta um quadro de uma quase perfeita Trumponomics. Já houve a Reaganomics, depois a Bidenomics e agora é a Trumponomics. Preços absurdamente altos dos medicamentos. Ele se intitula o primeiro presidente que realmente começou a resolver esse problema, o que é verdade. E os presidentes, em geral, sempre foram apoiados pelas empresas farmacêuticas. Por isso não reclamavam, eram apoiados. Quer dizer, ele não conseguiria arrecadar dinheiro suficiente para se eleger sem elas? Agora ele diz que as reformas que seu pessoal começou a implementar, ou seja, o Ministério da Saúde, já estão proporcionando uma economia significativa para as pessoas. Eu ainda não percebi essa economia, mas pelo que eu sei sobre os medicamentos, ela vai acontecer com certeza. Porque, bom, é só olhar os números. Ele destaca separadamente o decreto que proíbe grandes fundos de investimento de Wall Street de comprar casas unifamiliares, enfatizando uma fórmula simples: casas são para pessoas, não para corporações. Isso também não me é muito claro, é meio que contra o meu entendimento de capitalismo, mas não sei, talvez. Dessa forma, ele diz aos grandes investidores: pessoal, vão investir em outras áreas, não atrapalhem as pessoas de viverem normalmente. Isso é, na verdade, um forte sinal para a classe média, famílias jovens e todos que foram expulsos do mercado pelos fundos de investimento. Trump não se limita a falar sobre o que foi feito.
Ele exige que o Congresso consolide essas mudanças na lei, tirando a questão do campo dos decretos temporários, porque tudo o que o presidente faz é temporário. Vem outro presidente e cancela. Ele quer levar isso para o campo do que se chama de política de Estado de longo prazo. Bem, se tiver que ser, será. Embora, mais uma vez, para mim, por assim dizer, isso é uma ação um pouco antinatural do mercado, para ser sincero, sou contra qualquer intervenção no mercado. O próximo bloco importante são as tarifas, tarifas as mais famosas como investimentos, investimentos em empregos. Trump defende sua política tarifária e a vincula ao crescimento da indústria americana. Porque quando você tem tarifas, digamos assim, produzir dentro do país se torna mais vantajoso do que produzir no exterior e trazer para cá. Se o mundo fosse um lugar ideal, onde tudo fosse igual, não haveria necessidade de tarifas, seria ótimo, mas o problema é que não fomos nós que impusemos tarifas. Ou seja, as pessoas traziam produtos para cá e vendiam, por assim dizer, de graça, mas quando nós íamos até eles, eles colocavam obstáculos para a gente. Ou seja, esse é o primeiro ponto, e o segundo está relacionado à segurança nacional. Ou seja, se precisamos de aço e o compramos lá na China ou em outros lugares. Ou seja, Deus me livre se acontecer alguma coisa e a China para de nos fornecer aço, por exemplo, se ela estiver em guerra conosco, porque ela iria nos fornecer aço com o qual fazemos tanques, mísseis e submarinos. Ela para e nós ficamos sem tanques e submarinos. O mesmo ocorre com certos medicamentos, antibióticos e similares. Portanto, para a segurança nacional, é essencial produzi-los aqui. E nesse caso, provavelmente as tarifas desempenham um papel positivo. Ou seja, foi a introdução das tarifas, diz Trump, que trouxe trilhões de dólares em investimentos e devolveu milhões de empregos, e provavelmente ainda devolverá mais. Segundo ele assinou contratos no valor de 18 trilhões de dólares. 18 trilhões de dólares. Durante todos os 4 anos de Biden, menos de $1 trilhão foi investido na América por estrangeiros, enquanto agora, em apenas um ano de Trump, foram 18 trilhões de dólares. É uma loucura, isso é loucura, dinheiro absolutamente fantástico. Se, como dizem, continuar assim, se agora a decisão da Suprema Corte não mudar essa situação, eu acho que não vai mudar. Ele tem na manga, como dizem, outras opções para fazer a mesma coisa, só que, como ele diz, de forma mais complexa e em etapas, e não de uma vez só. Mas mesmo assim existem, por assim dizer, opções de solução. Ele se baseia não nessa lei, que não permitiram que ele usasse, mas em outra que já está em vigor e tudo já foi resolvido, então ele pode continuar fazendo isso tranquilamente. Então, na lógica dele, as tarifas não são um risco para o comércio, mas sim um instrumento de renascimento nacional. Bem, mais uma prova de que o lema América em primeiro lugar traz resultados reais. Uma questão técnica de política comercial, ele transforma em uma história emocional de sucesso. O mundo paga pelo acesso ao mercado americano e os trabalhadores americanos ganham empregos e confiança no futuro. Bem, como se diz, é uma situação ganha-ganha-ganha. As pessoas vão pagar mais, mas também vão receber mais e vão receber muito mais enquanto pagam só um pouco a mais. Partindo das discussões econômicas, Trump conecta o tema administração e combate à corrupção. Aqui ele cria a imagem de um líder honesto, algo que para nós é absolutamente surpreendente, quase impossível de encontrar, que se opõe ao establishment corrupto, ao que chamamos de Estado profundo. Ele anuncia um novo rumo para combater fraudes e corrupção, desde abusos na área social e esquemas orçamentários até negociações com informação privilegiada no Congresso. E é a partir disso que começarão vários casos de grande repercussão. Pelosi, ou seja, Nancy, que fez algo em torno de 200 milhões, não lembro, ou talvez 1 bilhão, agora ganhou um dinheiro completamente absurdo. Durante o tempo em que ela esteve no Congresso, teve mais alguns membros do Congresso, alguns senadores também, que, baseando-se nas informações privilegiadas que tinham, fizeram o mesmo. Eles decidiam alguma coisa, participavam das reuniões e discretamente diziam aos seus corretores o que fazer. Bem, isso aqui é estritamente proibido. Então, foi dito no discurso que é preciso proibir os congressistas de fazer negociações com informações privilegiadas e dar ao vice-presidente um papel fundamental nos esforços anticorrupção. Em outras palavras, parece que estamos criando uma administração ou um fundo anticorrupção, um fundo liderado por Vance,
Para o espectador, essa é uma estrutura clara e simples. Existem eles, os políticos, que lucraram com o sistema durante anos, e existimos nós, a equipe de Trump, que veio para restaurar a justiça e colocar ordem. Em seu discurso, ele apresenta uma maneira bastante simples, um plano de como tornar o país acessível novamente para as pessoas comuns. Primeiro, como já disse, ele promete acabar com os preços abusivos nos medicamentos e suspender pagamentos às grandes seguradoras. Toda a teoria do investimento. Especialistas são controlados por políticos, Nitivoman Gaktar, e o governo paga impostos às seguradoras sem saber que está pagando aos roteiristas. Entity vertical, 20 milhões de pessoas e nenhuma solicitação. Ou seja, zero de gastos. Ótimo, certo, não é? Então, os gigantes farmacêuticos conseguem descontos, já conseguiram, já há um acordo sobre o site onde será vendido, lá literalmente por 20 a 30% do preço. O que hoje compramos por preço absurdo. E os americanos vão pagar por medicamentos um dos preços mais baixos do mundo, enquanto hoje pagamos o preço mais alto do mundo, apesar de tudo isso ser feito aqui mesmo, bem debaixo do nosso nariz, sendo produzido aqui e tudo mais. Em segundo lugar, Trump também fala sobre moradia, sobre proibir, como eu já disse, que grandes fundos comprem casas em massa, buscar a redução das taxas de hipoteca. Bem, para isso ele precisa lutar contra, então, o federal, aquele mesmo federal, o Fundo Federal, provavelmente é assim que se chama em russo, né? Bem, aqueles caras, aquela organização que controla as taxas de juros pelas quais pegamos dinheiro emprestado. Ao mesmo tempo, ele quer facilitar a entrada de novos compradores no mercado e não derrubar o valor das casas já compradas. E ele também relaciona todos os preços com as tarifas de energia. Segundo sua lógica, tarifas rígidas na importação de energia americana barata e pressão sobre corporações deveriam baixar custos das empresas. E como ele promete, isso levaria à queda dos preços de bens e serviços para as famílias. Depois disso, Trump passou para os desafios externos. Um dos blocos mais duros é dedicado ao Irã. Ele lembra que, em 2025, os Estados Unidos atacaram instalações iranianas e destruíram o programa nuclear do Irã. Ele enfatiza que Teherã tentou restaurar suas capacidades e formula um princípio que apresenta como inabalável. Os Estados Unidos nunca permitirão que o principal patrocinador do terrorismo no mundo obtenha armas nucleares ou qualquer outro tipo de arma de destruição em massa. Em suas palavras, há disposição para negociações e um sinal claro de que a opção militar continua válida. Para o público americano, essa é a imagem de um presidente que sabe tanto falar quanto agir quando se trata de ameaça nuclear. Nesse contexto iraniano, Donald Trump aborda a guerra na Ucrânia e o papel da Rússia, apresentando-se como líder firme e potencial pacificador. Ele afirma que sua administração está trabalhando intensamente para acabar com os assassinatos e o massacre entre Rússia e Ucrânia, onde morrem 25 mil soldados todos os meses. Na linha de frente, ele apresenta dados e enfatiza o custo humano do conflito, mantendo a mesma mensagem principal de antes. Segundo ele, a guerra nunca teria começado se ele estivesse no poder em 2022. Agora, ele promete alcançar a paz o mais rápido possível. Ele diz que antes achava que essa era a guerra mais fácil de resolver, mas depois descobriu que é uma das mais difíceis. Mas ele diz, vai tentar usar sua influência tanto em Moscou quanto em Kiev. Na lógica dele, a paz para a Ucrânia é, antes de tudo, um acordo, mesmo que difícil. Trump enfatiza repetidamente que o principal é salvar vidas e dá a entender que vai pressionar fortemente as partes a negociarem e buscarem compromissos. Para o público externo, isso é um sinal de mudança na abordagem de Washington, na Casa Branca. Um líder que está disposto a pressionar tanto aliados quanto opositores para acabar com a guerra. Para o público interno, isso é uma continuação e principalmente a fórmula favorita. Eu termino guerras e não começo novas, trazendo de volta recursos e atenção para dentro do país.
Um lugar especial em seu discurso, como já mencionei, é reservado aos democratas. Trump usa essa mensagem de Estado, provavelmente é assim que se chama em russo, como um grande palco para identificar o adversário político dentro do país e anunciar ao público quem, na opinião dele, impede as mudanças para melhor. Ele acusa os democratas de terem votado contra sua reforma tributária, na prática buscando o aumento dos impostos. Ou seja, eles agiram contra a população do país, mentiram sobre a economia, mentiram sobre a razão do aumento dos preços, bloquearam uma política migratória rígida, se opuseram a medidas para garantir eleições justas. Ele dedicou a isso, se não me engano, uns 5 minutos. Sobre o que exigem em Nova York. Se você veio ajudar a limpar a neve, lá anunciaram voluntários e tudo mais, e você deve receber por isso. Para participar, você precisa apresentar 2 documentos. Um deles é um documento de identidade com foto e o outro é uma comprovação de que você é cidadão. Ou seja, esses mesmos 2 documentos contra os quais os democratas lutam até a morte, dizendo que os americanos nunca conseguem obtê-los. Dizem que 50 milhões não vão conseguir, que as pessoas não poderão votar. Ou seja, para votar não precisa, mas para limpar a neve em Nova York é obrigatório apresentar. Aliás, ele se permitia usar expressões duras, chamando os oponentes de loucos e afirmando que foi justamente a política deles que destruiu a América, o país que, segundo ele, conseguiu salvar no último momento em meio ano, e é bem possível que ele esteja certo. Todas essas linhas, crescimento econômico, era de ouro, política migratória rígida, tarifas, retorno dos empregos, ataque ao programa nuclear iraniano, promessa de pressionar e acabar com a guerra na Ucrânia e na Rússia, combate à corrupção, sua luta contra os democratas, se unem em uma narrativa positiva e única. Trump apresentou a história das tarifas como prova de que sua política funciona e prometeu não recuar mesmo após a decisão da Suprema Corte. Aqui ele chamou a decisão da Suprema Corte por 6-3, que anulou seu esquema anterior de tarifas emergenciais, de muito triste. Mas afirmou que foram exatamente essas tarifas que deram um avanço econômico histórico e forçaram países que acumularam durante décadas a pagar centenas de bilhões de dólares. Trump afirma que as tarifas são uma fonte tão poderosa que, com o tempo, podem substituir o imposto de renda federal. O que eu contei para vocês, senhores, isso seria genial, e diz que não serão necessárias ações do Congresso, porque as receitas das tarifas serão suficientes para as prioridades internas. Após a decisão do tribunal, ele anunciou nova diretriz. Praticamente imediatamente após o veredicto, ele anunciou a implementação de uma tarifa global. Primeiro disse 10%, depois mudou para 15%, baseando-se em outras normas legais, na legislação comercial e não nos poderes de emergência que o tribunal considerou inaceitáveis. Ele prometeu uma nova batalha jurídica para manter as tarifas amplas, chamando-as de o coração de sua política econômica e de segurança nacional. Estratégias e uma maneira de aumentar o orçamento, reduzir a dívida e até, no futuro, pagar dividendos aos americanos a partir dessas tarifas. Bem, sim, vamos esperar, como dizem, temos uma dívida de 38 trilhões, então vamos lidar com isso primeiro. Bem, uma vez por assim dizer, é preciso dar às pessoas a oportunidade de receber alguns milhares de dólares. O que não entendemos é que há um pedido direto relacionado às tarifas, mas depois, claro, é preciso reduzir a dívida do Estado. Trump promete forçar a indústria a voltar para os Estados Unidos por meio de medidas rigorosas. Mostra Keyson dentro do país e diz que as empresas estrangeiras não poderão mais se beneficiar gratuitamente. Acordos, isso, né? Telcom mais Spearhead, Naroit, Lisco e milhares, exatamente. Os benefícios e a energia barata devem ser feitos. Maldição. Neemig Katia, ao usar, cuspiu. O mercenário do prazo se tornou um ponto de virada quando o curso foi revertido. Trump se posiciona como alguém que voltou na hora certa. Aliás, já falei muitas vezes, tivemos muita sorte que ele não foi eleito. Em 2020,
Trump 24, né, o chamado Trump 47, voltou como outra pessoa e essa pessoa realmente está salvando a América. Então, punir os corruptos é o que todos nós queremos. Ele também prometeu agora parar os terroristas, acabar com as guerras, abrindo para a América a era de ouro que ele declarou. A principal mensagem resume o discurso de Trump no primeiro ano de volta à Casa Branca. Segundo ele, o país fez uma virada histórica. A fronteira se tornou a mais protegida de toda a história, a migração ilegal e a criminalidade diminuíram. A economia entrou em uma era de ouro com inflação em queda e renda crescente. E as tarifas e a nova política industrial estão trazendo fábricas e empregos de volta para os Estados Unidos. Ele promete tornar a vida acessível para os americanos comuns, desde a redução dos preços dos medicamentos e a proteção do mercado imobiliário contra Wall Street, até o uso de tarifas como fonte de receita em vez do imposto de renda. Mais uma vez, isso seria genial, mas Donald Trump, na política externa, se apresenta como um líder que termina guerras, não que as começa, relembra ataques à época e promete nunca permitir que Teherã tenha armas nucleares. E sobre a Ucrânia, ele diz que sua administração está trabalhando para alcançar a paz entre Moscou e Kiev o mais rápido possível, que essa guerra nem teria começado se ele tivesse permanecido no poder em 2022. Mas será que isso é verdade de fato? Ao mesmo tempo, ele ataca duramente os democratas e a antiga liderança, acusando-os pela crise migratória, pelo alto custo de vida e por tentarem sabotar suas políticas, se apresentando como o homem que, no último momento, salvou o país do abismo. Essa é a essência do que Donald Trump disse. Acho que o discurso dele agora vai dar início a uma série de acontecimentos. Desde a criação desse próprio comitê contra a corrupção até a luta aberta contra os democratas que atrapalham, que antes organizaram a crise e agora impedem a saída dela, e essa é a essência. Acho que a Ucrânia, Teherã e o Irã tiveram uma compreensão clara, totalmente clara, de como será construída a política de Trump. E eu acho que eles devem pensar seriamente sobre isso. Ok, por hoje é só. Até a próxima. Tchau. Legendas ajustadas por Simon.